Olá, tudo bem com você? Estamos de volta com um novo episódio do Empreender para Crer. Antes de iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de agradecer a você que está nos acompanhando toda semana. Temos recebido as mensagens de vocês no Instagram, no WhatsApp, e esse retorno tem sido muito gratificante para nós. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nós vamos conversar com o Joel de Oliveira, que é empresário, engenheiro aqui de São José dos Campos e fundou a LookTech, uma startup de tecnologia e inovação para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Este podcast está sendo transmitido tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube e você pode participar com a gente enviando comentários e sugestões. Eu sou Letícia Maciel, sou jornalista e também empreendedora, sou fundadora da agência de marketing digital BRZ Content e faço podcast ao lado do meu amigo Marcos, da Soneria Produtora de Vídeos. Oi Marcos, tudo bem? Olá Letícia, tudo bem? Aqui no Empreender para Crer nós vamos aprender muito conversando com empresários do Vale do Paraíba e de todo o Brasil. Aqui nós vamos falar sobre gestão de pessoas, sobre marketing digital, produção de vídeos e muito mais. Se inscreva em nosso canal, dá um like aqui no vídeo e ative o sininho. Fique com a gente e participe. Ô Joel, tudo bom? Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Letícia? Obrigada, Joel, por ter aceitado o nosso convite. Já lemos bastante sobre a sua história e tenho certeza que o pessoal que está ouvindo a gente aqui vai gostar muito também. Nós gostaríamos de começar conhecendo a sua empresa e entendendo como surgiu a LookTech. A LookTech ela é uma empresa que tem um propósito muito legal, né? A gente desenvolve tecnologia para diminuir a taxa de mortalidade da criança em tratamento de câncer. E a gente faz isso usando alta tecnologia. Tudo que está nas coisas mais modernas hoje, como wearable, big data, inteligência artificial, machine learning, monitoramento, a gente incluiu no pacote para que a gente possa focar numa coisa que é a diminuição da taxa de mortalidade de crianças em tratamento de câncer. Você tem 2 sócios, né? Isso. Eu tenho 2 sócios, o Wagner Marcondes, que é médico ali do Einstein, e o William Souza, ele é presidente de uma empresa que tem inteligência artificial, que é a Kainos. Então, são 2 caras, assim, fabulosos, além de ter a capacidade, eles têm um coração muito generoso também, isso aí ajuda bastante. Como é que você criou essa empresa? Eu me formei muito cedo, engenheiro, com 22 anos eu me formei e logo... Aqui pelo ITA, não? Não, eu me formei na EI, ali na faculdade da ITEP, ali, sabe? Sei. Em São José dos Campos. E depois eu fiz pós-graduação na ESPM, MBA na GV, em Estocolmo também. Eu comecei minha carreira e fui muito para a área de executivo. Então, eu morei na Suécia uns 5 anos, eu morei na Itália, na França e no Caribe também. Poxa, Caribe que legal. Vai ser legal. Isso é incrível, hein? Aí, queria morar em todos eles. São muito boas experiências, né? E todo mundo fala assim, nossa, por que você voltou? Eu voltei porque eu queria, eu sempre pensei assim, se eu consigo fazer dinheiro para o pessoal lá fora, eu consigo fazer dinheiro para o nosso pessoal aqui dentro, né? Então, eu trabalhava com telecomunicações. Então, nas últimas posições, eu era diretor de vendas de uma empresa multinacional, não sei se pode falar, é a Ericsson. Pode falar. Eu trabalhei na Ericsson há muito tempo, depois eu trabalhei na Embraer também, e trabalhei na Kaelos, a última empresa assim, multinacional foi a Kaelos, que é uma empresa americana da área de telecomunicações e área de alta tecnologia, sabe? Quando você não consegue explicar para uma criança de 8 anos o que você faz, é muito difícil, sabe? Então, porque realmente é inovador. Era uma coisa muito específica, sabe? É o lips and tricks da área de telecomunicações. E, claro, eu gostava, mas quando eu estava na Kaelos, o meu filhinho ficou doente, meu segundo filho,
teve uma doença rara, que é câncer, e ele ficou pelo tratamento durante... Quantos anos ele tinha? Ele tinha 2 anos e meio quando ele faleceu. Você estava morando lá fora na época ainda? Qual país Não. você estava nesse período? Não. Eu estava morando no Rio de Janeiro, né, nessa época. Dentro do Brasil, eu nem falo, porque já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Mas, que legal. Na época, eu estava morando no Rio de Janeiro, e como os pais da minha ex-esposa moravam aqui em São José, meus pais moram aqui em São José, e a gente descobriu o câncer aqui, a gente resolveu ficar por aqui, em São José. Isso há 8, 9 anos atrás, né? E Sim. a gente veio para São José, ficou durante todo o período de tratamento, esses 2 anos e meio, e daí a gente voltou para o Rio de Janeiro. Eu voltei para a empresa, né? Eu estava na empresa, trabalhando normalmente. A empresa resolveu sair do Brasil, sabe? Então, Sim. e daí eu falei assim, cara, eu não quero, né? Eles me convidaram para ir para os Estados Unidos na época. Eu falei, cara, não quero, né? Na época eu não Decidiu queria ficar. E daí eu comecei. Você perguntou se eu tive outras empresas. Eu tive uma loja de tinta há bastante tempo atrás. Sei. Depois que você saiu do mundo corporativo, você abriu a loja de tintas? Não. Você foi bem antes até. Foi antes. Mas tá. eu tinha essa loja de tinta, depois eu tocava em paralelo, sabe? Eu sempre gostei de ser empreendedor de alguma coisa. Quando eu saí quando a Kaelos, eu saí da Kaelos, então eu comecei a ver o que eu ia fazer. Isso até uns 4 anos atrás, mais ou menos, e eu não sabia direito o que eu ia fazer, mas eu queria ajudar, sempre eu queria ajudar essa parte da criança com câncer, sabe? Eu tinha isso dentro de mim, assim. Mas eu não queria dar dinheiro, porque eu vou falar um negócio para vocês, eu sempre fui muito focado em dinheiro. Por quê? Porque eu não tinha, né? Então eu foquei no que eu não tinha para ter, né? Mas eu foquei muito em grana mesmo, então, e eu, depois da morte do meu filho, eu relaxei disso, falei assim, cara, não adianta nada. E a gente vai falar isso daqui a pouco. Quando você tem uma pessoa que você ama muito ali na UTI, você fala com o médico, todo o dinheiro que você ganhou, você faz num cheque. Eu sou da época que fazia cheque. Tá vendo a barbinha branca aqui? Então, eu fazia cheque, você faz assim, ó, tudo que você ganhou, você pode fazer num cheque só, sabe? No filho, a fagulha do amor divino é muito grande. Então, se você tem um filho ali que está morrendo, né? Você tenta fazer um acordo com o divino, sabe? Sim. O divino fala assim, pô, eu já vivi bastante, troca de lugar comigo. Isso aí é a maior representação da lição do Príncipe da Paz aqui para a gente no mundo, né? Porque a vida do outro é mais importante do que sua própria vida. Olha que louco isso aí, né? A vida do outro é mais importante que sua vida. Então, quem tem filho, é claro que o amor por uma pessoa, mas o filho, para mim, foi muito forte. Isso eu acho que é muito forte na grande maioria das pessoas. Quando você tem um filho, você fala assim, talvez eu não morreria por um vizinho, mas por um filho, cara, você não pensa. Olha só que louco. Você nem pensa, fala assim, não, beleza, vai lá. É interessante, muito interessante o que você está dizendo, porque você, né, claramente, você era um empresário, uma pessoa muito bem sucedida, né, que estava conhecendo o mundo todo e ganhando dinheiro ao mesmo tempo, e aconteceu isso na sua vida e mudou a sua vida. Como é que você transformou essa sua experiência de vida, né, para fazer um negócio que, na verdade, vai levar alento para as pessoas? Então, acho que a gente pode falar um pouco agora sobre o que a Looktech tem levado para as pessoas. Você fez o tratamento do seu filho aqui no GAC, em São José dos Campos, foi isso? Sim, isso.
Na época eu podia levar nos Estados Unidos, né? O pessoal da minha empresa conseguiu vaga lá, mas o tratamento seria idêntico, ou lá ou aqui. Porém, aqui você tinha o apoio da família, então a gente resolveu, na época, ficar aqui em São José dos Campos. Então, há uns 4 anos atrás, eu tive um sonho, meio louco assim, mas eu tive um sonho, e eu levantei de manhã assim, rabisquei no papel, eu gosto muito de desenhar, de rabiscar assim, e levei para o Marcelo, o Dr. Marcelo Miloni, ele é o diretor do GAC, né, uma pessoa muito interessante para vocês conversarem também. O Marcelo, ele falou, eu perguntei para ele, Marcelo, olha, claro, ele lembrava de mim, né, porque eu tinha feito o tratamento lá, e ele falou assim, cara, se isso for possível, você vai salvar muita gente. A partir daí, eu sabia o que eu ia fazer, né? E ele perguntava, isso é possível? Isso é possível? Eu falava, Mas você possível. sonhou com o que exatamente? Você sonhou com... Como que era esse sonho? Tá legal contar um pouco. O sonho era muito simples. Todo mundo foca na pessoa que está doente. Mas tem um círculo em volta dessa pessoa. Então, os pais, avós, tios e tias, né? E os médicos, os enfermeiros. Tem um círculo em volta dessa criança. O que eu falei assim, ó, na época, tá? O que eu sonhei? Eu sonhei com esse ciclo e a gente ajudava aos pais da criança. Porque os pais da criança, eles têm que medir hoje a temperatura da criança a cada 3 horas. Dependendo de como está o estado da criança, a cada 1 hora. Então, você está na sua casa, a cada 1 hora você tem que medir a temperatura dessa criança. Porque se der um pico de temperatura, tem que saber o que vai fazer. Ou leva para o hospital, ou traz um remédio, ou tem que ter alguma ação. Só que a cada 1 hora, 1 hora de madrugada. Antes do almoço, depois do almoço, de manhã, de tarde, de noite, a cada hora. São 24 horas por dia. Então, você é muito estafante para o pai. Uma semana, você fala assim, a cada 3 horas, você reveza, né? Um pai ou outro, ou põe a avó, tal. 1 semana fácil. 2 semanas fácil. Mas o tratamento infantil, ou qualquer tratamento de câncer, demora 1 ano. 2 anos, então é muito pesado, e não é porque o pai ou a mãe são displicentes, é porque é pesado. E quando eu sonhei uma coisinha que mandava o sinal da temperatura no celular do pai e da mãe e mandava no hospital, só isso, era coisa bem simples assim, sabe? É difícil para fazer, né? E daí eu falei com o Marcelo, ele falou assim, Joel, é possível? É possível alertar? É possível isso? É possível? Tinha coisa que eu não sabia se era possível, né? Mas eu falei, é possível, sim, mas... Tem tanta coisa já, né, louca que a gente vê que a gente não achava que fosse ser possível. Deve ser possível, né? Sabe por que não tem muita tecnologia para criança com câncer? Esse é um ponto interessante. Somente 2% do tratamento das pessoas com câncer no mundo inteiro, somente 2%. Crianças 0 até 19 anos. O nicho é muito pequeno, ninguém vai desenvolver alguma coisa. Se você visar dinheiro, você não coloca dinheiro para fazer tecnologia para crianças com câncer. Por quê? Porque você vai perder muito dinheiro. Então, os quimioterápicos, os fármacos, tudo, eles são desenvolvidos para adultos e dosagens menores para crianças. Olha que louco isso, né? Sim. Então, a sua empresa está desenvolvendo um dispositivo para medir a temperatura da criança, é isso? Há quanto tempo você está fazendo isso? Isso. Vamos lá, o que a gente faz? Depois de meia hora, né, a gente enrola pra caramba, né, Letícia? Né, Marcos? Não, mas muito interessante.
Eu acho que esse tempo, Joel, que a gente tem, é até um tempo necessário para a gente ir processando isso, tudo que aconteceu com você. Desenvolver, né, o conceito, né? Porque uma coisa é você falar de um produto específico, outra coisa é falar de um produto que tem um propósito grande por trás. É a diferença, né? A gente está falando de um produto manufaturado que vai levar um resultado muito, mercadologicamente falando, óbvio para uma pessoa. Aí é um conceito com mais propósito, né? Tem uma história, um desenvolvimento, uma vivência por trás. Exatamente. O que a gente faz? A gente tem eu infelizmente não tenho aqui, porque eu mandei todos para a engenharia e eles estão refazendo uma parte do software, sabe? E o que a gente faz? É um wearable. O wearable é um dispositivo pequenininho assim, que você gruda aqui na área axilar da criança. E por que tem que ser na área axilar? Isso é uma coisa importante. Por que não pode ser aquelas pulseirinhas? Cadê? Aqui. Não pode ser aquelas pulseirinhas que mede a temperatura, mede batimento cardíaco, mede oxigenação. Não pode, porque a precisão tem que ser muito boa. Então, a nossa temperatura, a melhor temperatura, é quando é no tronco da pessoa. Então, a gente decidiu que fosse na área axilar aqui. Esse dispositivo, ele envia dados para uma nuvem. Essa nuvem é exatamente igual à nuvem utilizada pela Embraer, a arquitetura dessa nuvem, né? Pela Embraer, para monitorar os aviões no globo, no mundo inteiro. 6.000 partes de cada aeronave da Embraer são monitoradas online. E a gente usa exatamente a mesma arquitetura. Mas não é porque a gente é gênio, porque a Embraer, aqui de São José dos Campos, ela chegou lá e falou assim, olha só, o que vocês fazem tem um propósito muito grande. Ela cedeu a arquitetura, sabe? Assim, ela mostrou, ela falou para a gente como seria, quem eram os fornecedores, e esses fornecedores falaram assim, cara, a gente vai ajudar esse propósito de alguma maneira. Então, o custo que ia ser lá na casa de milhões foi reduzido, então a gente conseguiu fazer alguma coisa. Então, essa nuvem manda esses sinais vitais que estão dentro desse wearable para o hospital, para uma tela no hospital, para o pessoal mais novinho vai ser mais difícil, mas olha só, lembra do Minority Report do Tom Cruise? Aquela tela que ficava mostrando um mapa da cidade, onde que estava detalhes. Sim. Então, imagina isso. É isso que a gente tem ali. É uma tela que a gente clica se todas as crianças que estão ali monitoradas estão aparecendo ali, e elas, num mapa, né, um mapa físico mesmo, e ali tem um pontinho, se todos os pontinhos verdes, elas estão boas, se tem um pontinho vermelho, dá um alarme, e você clica na criança, aparece a foto da criança, aparece a variação de temperatura dela nas últimas 5 horas, qual o problema dela e qual o telefone de contato número 1, qual o telefone de contato número 2, para ver o que tem que ser feito. Os médicos também têm um aplicativo para o médico, e ele tem acesso a todas as crianças que estão sendo tratadas naquele hospital. Os pais conseguem ter acesso a esse aplicativo também, ou fica restrito ao médico, ao hospital? Os pais, lembra do sonho, Marcão? Sim. Então, os pais são os primeiros, eles têm acesso online, todo mundo no mesmo tempo. Então, os pais têm acesso. Então, a mãe deixou com o pai a criança, mas ela foi lá no supermercado. Ela sabe online qual que é a temperatura do filho dela. Isso, temperatura. A gente o dispositivo ele já é pré-preparado para ter 5 parâmetros. Um dos parâmetros é a temperatura. O próximo parâmetro vai ser o batimento cardíaco, que são coisas que são importantes para você saber se a criança
precisa de cuidado urgente ou não, sabe? Isso já está funcionando? Já está sendo usado? Está funcionando já, mas não está sendo usado ainda no hospital. Por quê? Porque a gente precisa de Anvisa, e o processo Anvisa é um processo... quando o pessoal está falando da vacina, que é urgente, que está matando milhões de pessoas, demora para caramba, imagina para alguma coisa que é tecnologia e tal. Mas a gente está avançando muito. Antes eu achava ruim o processo da Anvisa, eu estou achando bom, porque para entrar qualquer outra pessoa é muito difícil. O cara tem que ter uma resiliência muito grande, ele tem que ter uma força. E como que é o processo de avaliação da Anvisa, ô Joel? Como que é esse processo de avaliação? Eu vou tentar explicar, tá, Marcão? Olha só, eu como engenheiro, imagina assim, ó, o engenheiro ele pensa assim, ó, caixinha, daí tem um triângulozinho e fala assim, ó, se der certo vai para cima, se der errado vai para baixo, caixinha. O processo da Anvisa é assim, ó, caixinha, explode um monte de caixinha, daí você tem as caixinhas em paralelo que você tem que rodar. Então, teste no Inmetro, teste na Anatel, olha só, é muito louco. Ninguém perguntou isso aí antes, sabe, Marco? Mas olha só, para você certificar um produto na Anvisa, você tem que certificar a fabricante da Anvisa. O fabricante era a gente, estava fabricando ali protótipos, né? Então você tem que arrumar uma fábrica que seja classe X para poder fabricar para a Anvisa, e daí essa fábrica tem que fazer uma proposta para a gente para ver se é possível ou não. Então, vou falar um negócio aqui, não falei em lugar nenhum. Há um mês e meio atrás, eu me questionei, falei assim, cara, acho que não é para eu fazer isso aí, não é possível, estou já há 2 anos, está pronto o negócio, eu acho que não dá. Mas o divino é bom. Tem coisas processos que eu não sabia, mas que era um problema muito sério, eu nem sabia do problema, mas já tinha a solução. É muito louco, né? Sim. E um hospital de Curitiba, eles têm uma fábrica de componentes médicos. Eles viram a minha reportagem, entraram em contato, falaram assim, cara, a gente quer produzir para vocês. Isso é raro, é muito raro. Sim. Então, deixa eu só entender um pouco esse caminho. Você levou quanto tempo para conseguir desenvolver um protótipo? Porque você parece que está testando isso aqui no GAC em São José dos Campos. E daí, também, na sequência, eu queria já que você falasse o que está faltando para ver se a gente consegue aqui alcançar mais pessoas. Sim, que é muito importante. Ajudar vocês também, que agora a gente também quer ajudar. Olha só, eu tô aqui eu não tô no escritório, assim, eu sempre tenho uma lista lá, porque a lista é enorme de gente que ajudou e de empresas que ajudaram. Então, eu vou falar algumas que ajudaram a gente, mas certamente eu posso esquecer alguma. A Compass Wall, eles têm 1.800 desenvolvedores. Eles ajudaram no desenvolvimento dessa nuvem. Imagina isso. A empresa Kainos, ela ajudou no desenvolvimento do aplicativo. O aplicativo, eu queria mostrar de primeira mão, mas não consigo mostrar aqui com o celular, fazendo e tal, mas tá lindo o aplicativo. O Airble, esse hospital está ajudando a fazer. Tem uma empresa lá de Londrina que ajudou a fazer a parte eletrônica, né, todas essas pessoas. Então, tem o Emílio, tem a Paula, que é de uma empresa que ela dedica no final de semana para gerenciar o projeto. Essa menina é fantástica. Ela bate em todo mundo para sair na hora. Bate em mim, bate em todo mundo. Mas ela é fantástica, sabe? Está se dedicando para... Ela não ganha um centavo pelo projeto. Ela falou assim, quando implantar lá no lugar que eu quero tá lá na fila vendo implantar. Legal. O propósito é muito forte, né? Como todo mundo pode observar, é intrínseco do produto ter um propósito tão forte assim. E é muito difícil a gente passar esse propósito
para todos os produtos que a gente faz, né? Sim. Assim, todas as startups, tal, tem um propósito tão forte, é uma coisa difícil. Se vocês olharem no nosso Instagram, que é Lucky Tech, né? Acho que vocês vão por aí no Na negócio. descrição, sim. Aí, escreveu, põe aqui. Aí, põe aqui, Marcão. Isso aí. A Lucky Tech tem algumas coisas em inglês. Isso de inglês foi para fora do Brasil. Você perguntou, Letícia, das empresas. Lembra que eu falo que eu sempre esqueço algumas? A gente pode colocar também as empresas, fazer jus ao apoio deles e colocar aqui na descrição também do nosso podcast. A Amazon, olha só que legal, né? Eu já respondo, tá, Marcos? Você viu que eu sou bem... Tudo bem, Deve pode... ser geminiano, igual a mim. Acho que eu sou quase, porque eu sou do último dia de touro, então deve estar de jeito. A Amazon, ela chegou, a gente pleiteou $3.000 para eles, para ajudar no desenvolvimento. 3 mil? Só 3 mil? É pouco, né, para a Amazon? É pouco, mas eu queria receber. Sim, é pouco para eles. Bem-vindo. Né? Pouco para eles. E Letícia, depois a gente conversa sobre o pouco, tá bom? Tá. Pega aí. Eles demorou um mês, mais ou menos, foi para os Estados Unidos, voltou. O diretor Ronaldo chegou assim, falou assim: Joel, puxa vida, eu tenho uma notícia ruim e uma boa. Qual que você quer primeiro? Eu falei assim, cara, me dá ruim, porque daí no último fica boa, né? Fica feliz. E ele falou assim, ó, a gente não conseguiu os $3.000 lá para vocês, tal. Eu falei assim, cara, mas legal que mais gente soube do que a gente faz, tal. Daí ele falou assim, pois é, qual que é a notícia boa? Então, eles não vão dar 3 mil, eles vão dar $30.000. Por causa do projeto. É tão relevante, tão importante, e a gente só quer uma contrapartida, que quando você trouxer aqui para os Estados Unidos, que implemente nos hospitais que a gente tem convênio de criança com câncer aqui. Então, imagina, a Amazon é um parceiraço, a Ubuntu é outra empresa maravilhosa, que é uma parceira. A Scapa, ela faz o adesivo. O adesivo tem que ter um projeto do adesivo, porque é colado na pele. Não é qualquer adesivo. Esse adesivo é o mesmo utilizado pela Johnson. A Johnson, se você olhar nas primeiras entrevistas, eu falava um Band-Aid, lembra? Não sei se você chegou a ver. Eu falava um Band-Aid. Eu vi. Band-Aid é uma marca da Johnson. A Johnson me chamou, eu falei assim, vou tomar uma bronca, né? Eles me chamaram e falaram assim, é um orgulho muito grande a Johnson, você ser referência para o que você faz. Olha só, o adesivo, quem faz é essa empresa aqui. Essa empresa, a Scapa, ela fez para a gente um projeto ela não cobrou o projeto. Então, sabe, umas coisas que vão acontecendo e que são maravilhosas. O Joel, só para tirar uma dúvida, você falou que os parâmetros de análise do dispositivo é a parte de temperatura, né? Análise de temperatura, batimento cardíaco. Tem algum outro parâmetro também que é medido através do dispositivo mesmo? Né? Hoje, o que tem medido é temperatura, tá? Hoje, todo o processo está em temperatura. A gente já está desenvolvendo o batimento cardíaco, mas ainda não está pronto, sabe? Ah, tá. Ainda não está em processo. Um negócio, né? Por exemplo, se eu estou fazendo todo esse processo da Anvisa, eu acabo de fazer a certificação, está certificado. Se a gente colocar mais o batimento cardíaco, tem que certificar tudo de novo. Então, vamos cumprir a primeira etapa, né? Vamos cumprir a primeira etapa, exatamente. Você falou um negócio, Letícia, ainda não está no GAC, né? A gente devia estar ali no GAC, seria agora, fevereiro. A pandemia atrasou bastante tudo, né? Desde fornecedores, desde do processo, mas em breve a gente já vai estar ou no GAC ou lá nesse hospital de Curitiba. O hospital de Curitiba está abrindo muito mais as portas assim, para a gente, com
com a tecnologia mesmo, né, e que a gente pode fazer via conselho de ética. Para os empresários aí que estão querendo empreender na área de saúde, você pode, todo hospital tem um conselho de ética, e daí você pode falar assim, ó, a gente vai fazer uma pesquisa tecnológica envolvendo aqui e vai realizar esses e esses e esses procedimentos. Então, isso aí pode ser viável em paralelo até você ter a Anvisa, sabe? Ô, Joel, você falou, né, que ia fazer um processo de teste, né, com o Hospital do GAC, né? Até eu li na reportagem que era aproximadamente 100 pacientes, né? Daí você falou que teve essa questão da pandemia, algumas burocracias que tiveram aí, provavelmente vai ser feito o teste com o Hospital de Curitiba. Vamos imaginar uma situação hipotética que você conseguiu fazer todos os testes, levantou todos os dados necessários. Qual que é a próxima etapa disso? Vamos lá, pegamos o resultado do processo, qual que é a próxima etapa? Legal, ótima pergunta. Depois que tiver testes e Anvisa certinho, outros países estão procurando a gente já. Eu pensei que eu estava inventando uma invenção muito, muito simples. Assim, para todo mundo assim que me conhece, fala assim, é muito bundinha, sabe assim, pô, e quando você fala assim, nossa, como ninguém inventou isso antes, não é? Fala assim, sim. Isso é inovação, né? Como ninguém inventou isso antes. Só que tem gente na Austrália, em Portugal, na Suécia, no Emirados Árabes Unidos, nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina, contactando a gente para falar assim, cara, traz para cá. Traz para cá. E eu quis fazer no Brasil. Isso aí é uma coisa minha. E daí agradeço, viu? Como brasileira, agradeço. É bom ser um inventor porque você decide, né? A gente decide. A decisão é todo dia. A decisão é toda hora, quase. Então, lembra que eu falei assim, aqui só 2% das crianças, ninguém desenvolve tecnologia para criança? Sim. E eu descobri um negócio, quando você desenvolve a tecnologia para criança, por exemplo, o nosso wearable, se ele for confortável com uma criança, ele é confortável com um adulto. O inverso não é totalmente verdadeiro, mas se ele for confortável com uma criança, será confortável com um adulto. Então, a gente vai chegar a tratamento de todas as idades. Eu acho que seria uma das perguntas que vocês iam fazer. Mas seria minha, eu ia fazer. O que você fez para chegar, por exemplo, até a Amazon, o pessoal da Embraer que poderia te liberar aquilo, essas ajudas que você teve, essas empresas que mobilizou? Como que você fazia essa divulgação, assim, meio boca a boca, contato? Como que você conseguia chegar nessas pessoas? Eu tive uma coisa muito importante. O propósito é muito forte, claro. Eu fiquei no Parque Tecnológico aqui em São José, fiz um processo seletivo lá, a empresa faz um processo seletivo, e a gente foi escolhido. E na primeira semana que eu estava lá, uma rede de televisão foi gravar um programa com as startups. E perguntou lá para o presidente lá das startups, falou assim, tem alguma startup que é interessante? Ele falou assim, cara, tem várias interessantes, mas se você ouvir a história da Lucky Tech, você vai se emocionar. Eu tinha uma semana lá, fizeram um programa, da TV Novo Tempo. Sim. Eles fizeram um programa comigo, e era junho, eu estava com frio pra caramba, e eu falei assim, mas cara, não tenho nada ainda. Ele falou assim, mas você tem a ideia, isso aí vai ser maravilhoso. Então, com isso, Letícia, com essa reportagem, eu fui no LinkedIn e mandava direct para as pessoas, sabe? Até hoje eu faço isso. No LinkedIn, se a grande maioria das pessoas ouvindo, fala assim, eu recebi desse safado o direct, né? No Instagram, eu pego uma reportagem, então depois, essa reportagem, olha só que interessante, essa reportagem, a Universidade da Flórida viu, um representante da Universidade da Flórida aqui no Brasil viu,
ele chamou, fez uma reunião comigo, ele falou assim, ó, a gente pode levar a sua startup para a Universidade da Flórida, a gente dá green card para você, para os seus filhos, a gente dá apoio de grana, você vai ficar milionário. Quando ele falou assim, eu falei assim, cara, não é isso que eu quero. Eu quero salvar criança. Isso aí. Às vezes eu fico pensando se eu fiz o certo, mas eu tenho certeza que eu fiz o certo. Eu já vendi carro, já vendi, né, vendendo apartamento e tal, mas a gente vai chegar no momento certo. Mas respondendo especificamente, é bem orgânico. Se olhar no Instagram, tem reportagem com o Globo, com o Record, com o SBT, com a Band lá de Curitiba. Eu fui para Curitiba e eles falaram assim, cara, eu quero gravar com você amanhã. Eu estava indo no aeroporto gravar. Aqui, a Gisele, puxa vida, da Band, ela ouviu minha negócio e falou assim, cara, eu quero me colocar à disposição para te ajudar de alguma maneira. Então, você falou certo, muitas pessoas muito boas tentando ajudar. Eu fico grato. Muito feliz de conhecer essa história. Com certeza pode contar com a gente também a partir de agora. E, nossa, foi um prazer imenso receber você aqui. Espero que foi mesmo. O podcast leve a sua história para mais e mais pessoas e para as pessoas certas, né? Isso. Né? E espero que o projeto fique pronto muito em breve, porque realmente é algo que vai transformar a vida de muita gente, né? Com certeza. É legal. Eu que agradeço, né? Quem quiser seguir é Lucky Tech, Lucky é Luckie, .tech, TECH, ali no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. No LinkedIn é Joel ou é Lucky Tech também? Eu tenho no Facebook eu tenho o Facebook privado, né? O Joel de Oliveira Júnior, pode também, se tiver doação, a gente arruma tempo. Com certeza. As pessoas, as empresas que quiserem apoiar esse projeto financeiramente, como que elas têm que fazer? Entrar em contato, então, com você por esses canais? LinkedIn? Comigo por esses canais. A gente sempre faz algumas campanhas hoje, não sei se é legal falar, mas a gente tem uma rifa ali na bio do Instagram, tem lá, em parceria com o Diego, da Rifas Local, rifaslocal.com.br/sorteio/2. A gente ganhou uma vassoura e uns quadros bem legais. Se vocês quiserem, eu vou ali pegar a vassoura. Quero pegar o... Vamos ver como que é. E o quadro? Agora, para quem está assistindo a gente aqui pelo... Não, os quadros não são os quadros, são 5 quadros, sabe? Essa aqui é... Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Ó. É o que? Uma vassoura mágica? Tá vendo? É a vassoura Nimbus... Não sei se dá para ver aqui, peraí. Dá para ver, sim. Parece do Harry Potter. Estilosa, um negócio diferente. A Nimbus 2000 do Harry Potter. Quero ganhar. Do Harry Potter mesmo. Né? Os quadros de metal feitos pela ArtShape. A ArtShape doou esses quadros pra gente. Então, eu vou mostrar um só, mas aqui, ó. Olha só. Das escolas ali do... Muito bonito. Tô ruim aqui desse negócio. Tô vendo. São das escolas ali do Harry Potter. Então, isso está acontecendo agora, né? Mas a gente sempre tem... A gente ganhou um escudo do Capitão América. Legal. Em tamanho real, assim. A Marvel, ela autorizou a gente a fazer algumas coisas por causa do propósito. Caramba, então, olha só que legal. Poxa, excelente notícia. Demais. Tem umas coisas muito legais, assim. Então, os super-heróis da Marvel, eles podem vir a fazer parte de algumas campanhas nossas, sabe? Então, é bem totalmente legal, né? Porque foi autorizado.
Então, sabe, Sim, eu não que vou é fazer nada. dificílimo de conseguir. Isso é mais importante. Sim. Eu nem sabia que era tão difícil de conseguir, mas eu veio, né? Eu recebi. Diria que em alguns casos é quase impossível conseguir. Exato. Uma coisa que é importante, né? É muita gente boa ajudando. E todo Não tem mundo como dar pode errado, ajudar. né? Não, e todo mundo pode ajudar. Ó, é muita gente boa ajudando Sim. e todo mundo pode ajudar. Eu vou dar um exemplo da dona Jane. Dona Jane, a minha empregada aqui de casa, ela chegou e falou assim: olha, seu Joel, eu não sei como ajudar, mas eu vou vir aqui um dia só para organizar a sua casa, porque tá uma zona total. Como voluntária, que linda. E a irmã dela foi babá do Bob Burnquist, que era o skatista. Oh, caramba. Então, ela chegou assim e falou assim: cara, eu vou falar para minha irmã falar para o Bob Burnquist lá sobre a Electech. Então, mas a lição é que todo mundo pode ajudar de alguma forma. Vocês ouviram de algum lugar e falaram assim: cara, vamos ajudar esses caras de alguma forma? Colocar a história deles aí nas ondas do podcast, eu falando nas ondas do rádio dele. Quase isso. Minha entrega a idade, barba, né? Minha barba já fala a minha idade, né? Então, mas é nas ondas do podcast, né? Tentando ajudar de alguma forma. Então tem muita gente boa ajudando e todo mundo pode ajudar de alguma maneira, sabe? Bacana. Obrigado mesmo. Obrigada, João. Nós que agradecemos. Até e não mais. esquece de colocar aqui, né? Vou colocar, igual o povo faz. Vai colocar. Abraço, pessoal. Muito obrigado, Joel. Tchau. Um abraço. Tchau. Obrigada, tchau.